Quantas vezes você já foi devorado por aquilo que achou que era virtude? Será que ser bom ainda significa algo neste mundo onde os inocentes são sempre os primeiros a cair? E se o seu apego à moral não for sinal de nobreza, mas de fraqueza disfarçada? Nietzsche dizia: aquele que combate monstros deve cuidar para não se tornar um. Mas e se o verdadeiro erro não for se tornar um monstro, mas não perceber que o mundo já o transformou em um, só que cego, submisso e frágil? Vivemos tempos em que a ingenuidade é celebrada como pureza, mas punida como fraqueza. Em que pessoas acreditam que o mundo retribui intenções, quando na verdade só reconhece movimentos. Onde dizer "sou uma boa pessoa" é quase como pintar um alvo no próprio peito. Todos nós, em algum momento, fomos ensinados que ser justo, verdadeiro e transparente nos levaria longe. Mas longe de onde? Para Maquiavel, isso era apenas uma doce ilusão inventada pelos fracos para sobreviver à brutalidade da existência. E é sobre isso que vamos falar aqui. Não para te ensinar a ser cruel, mas para te mostrar por que, às vezes, a bondade sem estratégia é o caminho mais rápido para a destruição. Você vai entender, ao longo dessa jornada, que se tornar um monstro mental não é perder a alma, é resgatá-la. Não é corromper-se, é despertar. É calar o cordeiro que foi ensinado a sorrir mesmo enquanto sangra e libertar o lobo que observa em silêncio antes de agir. Este vídeo não é para todos. É um sussurro na madrugada. Um espaço entre a sanidade e o delírio, onde a lucidez se veste de sombra e a fraqueza é despida sem piedade. Se você continuar assistindo, não há volta. Mas talvez, só talvez, você finalmente veja e nunca mais seja o mesmo. Você já tentou salvar alguém que no fim te afundou? Já estendeu a mão com ternura e ela foi mordida? Já confiou demais, amou demais, cedeu demais e tudo que recebeu foi o silêncio, o desprezo ou a traição? A maior mentira que te contaram foi que ser bom seria suficiente, que bastava oferecer o coração limpo, o gesto honesto, a palavra certa. Mas o mundo não foi feito para os justos, foi construído em cima deles, empilhados como degraus, como escadas humanas para os espertos, os frios, os estrategistas subirem. Maquiavel entendeu isso como poucos. Ele não odiava a moral. Ele só via onde ela termina, no ponto exato em que a realidade começa a esmagar os idealistas. No fundo, você já sabe disso. Já sentiu a revolta de ser o mais leal e o menos lembrado, de ser transparente num mundo que premia o disfarce, e talvez como muitos tenha tentado não mudar, tenha insistido em ser bom, mesmo quando isso só te afundava. Mas há um momento, silencioso, crucial, quase místico, o momento em que a alma, já esgotada de tanta doação não retribuída, começa a endurecer, não como pedra, mas como espada, não por crueldade, mas por defesa. É aí que começa a metamorfose. E essa transformação, meu amigo, não é visível aos olhos. Ela começa com pequenas rupturas internas. Quando você para de se justificar para quem nunca te entendeu. Quando você ouve um pedido de ajuda e pela primeira vez hesita. Quando você olha para alguém que ama e se pergunta se está sendo usado. A bondade, quando não é protegida pela estratégia, vira oferta para predadores. É como deixar o portão aberto à noite e acreditar que ninguém vai entrar. Maquiavel escreveu, em uma de suas passagens mais esquecidas: se todos os homens fossem bons, este conselho seria inútil, mas, como são maus, é necessário saber ser mau quando a necessidade o exige. É aqui que muitos se perdem, confundem essa filosofia com maldade. Mas ser capaz de fazer o mal não significa ser dominado por ele. Significa saber onde estão os limites. Saber que, em um mundo de predadores, só o que distingue a presa do caçador é a capacidade de pensar como um, mesmo que nunca ataque primeiro. A verdadeira maldade é a dos ingênuos, que insistem em se doar a quem já demonstrou não merecer. Eles alimentam monstros achando que estão salvando almas. Eles se matam lentamente, em nome de uma pureza que não salva ninguém. Apenas os destrói. E você pode sentir isso aí dentro. Esse cansaço emocional que carrega há anos. Esse gosto de culpa sempre que diz não.
essa raiva contida por ver que aqueles que menos se doam são os que mais recebem. Isso não é azar, é um jogo, um teatro, um sistema inteiro construído para manter os bons ocupados demais sendo bons, enquanto os outros dominam, mentem, manipulam e crescem. O mundo real, não o que te ensinaram, é moldado por quem entende que virtude sem discernimento é apenas um presente desperdiçado. Dostoiévski, que conheceu como poucos os limites da alma humana, escreveu: há pessoas que, mesmo com os olhos abertos, se recusam a ver, e ao não verem são esmagadas, não pela escuridão, mas pela luz que não suportam. Essa luz é a verdade brutal que Maquiavel esfregou na cara dos idealistas. Você pode ser bom, mas se não for forte, será esmagado. Você pode ter valores, mas se não souber onde e quando aplicá-los, será usado. Você pode amar profundamente, mas se não aprender a proteger esse amor, ele será drenado por mãos vazias. E então surge a pergunta que ecoa em silêncio: quando a bondade vira fraqueza? A resposta é simples: quando você oferece demais para quem entrega de menos. Quando perdoa repetidamente, esperando que o outro mude, enquanto ele apenas aprende que você aguenta tudo. Quando acredita que ser compreensivo te faz superior e não percebe que está sendo conivente com a destruição da sua própria dignidade. O mundo não vai mudar porque você é justo. As pessoas não vão ser gratas porque você é leal. A vida não vai se curvar porque você tem boas intenções. Maquiavel jamais escreveu para destruir a moral. Ele escreveu para proteger a alma dos que insistem em viver com os olhos vendados. Ser bom é lindo, mas é preciso decidir. Você quer ser bom ou você quer sobreviver? E mais, você quer sobreviver ou quer reinar sobre sua própria vida? Porque há um tipo de bondade que ilumina, e outro que cega, uma bondade que constrói pontes, e outra que cava sepulturas emocionais. A metamorfose começa quando você para de confundir compaixão com submissão, quando entende que não precisa ser cruel, mas que também não deve aceitar tudo calado. Quando aprende que a sua luz só é poderosa se estiver cercada por muros de lucidez. É nesse instante que o monstro mental nasce, não como uma aberração, mas como um novo tipo de ser humano. Alguém que sente, sim, mas que pensa antes de se doar, que ama, sim, mas que coloca limites, que ajuda, sim, mas não se deixa ser explorado. A bondade, quando aliada à estratégia, se torna invencível, mas sem ela é apenas um convite à tragédia. E você sabe disso. Já viveu isso. Talvez esteja vivendo agora. Então, olhe para si mesmo. Para todas as vezes que foi traído, ignorado, esquecido. Para todos os momentos em que foi bom demais com quem te via como fraco. E se pergunte com coragem: essa bondade me salvou? Ou me quebrou? Essa pergunta não tem resposta fácil, mas se ela doer, é porque está na hora de mudar, de aceitar que o início da verdadeira força mental começa aqui, na morte da ingenuidade, e no nascimento de algo novo, mais lúcido, mais firme, mais perigoso, mas perigosamente livre. Existe um momento na vida em que os olhos se abrem, mas não é bonito, não é mágico, não é cinematográfico, é violento. Acordar para a realidade é como nascer de novo, só que sem anestesia. Você vê que aquele amigo não era leal, só conveniente. Vê que aquele amor não era profundo, só carente. Vê que aquela promessa de estabilidade, sucesso e felicidade era só um marketing barato vendido desde a infância. E esse ver dói, mas também liberta. Maquiavel chamava isso de virtu, não no sentido moral, mas como uma força de consciência lúcida, estratégica, capaz de confrontar o caos sem desmoronar. Porque o mundo, como ele mesmo escreveu, não é regido pela bondade, mas pela aparência da bondade. E enquanto você viver acreditando no que dizem e não no que fazem, será uma peça no jogo de alguém mais desperto. A maioria das pessoas prefere viver sob véus confortáveis, macios, quentinhos. Acreditam que o chefe as valoriza, que o parceiro as ama como prometeu, que os políticos estão tentando fazer o bem, que o universo retribui boas ações. Mas a realidade não liga para suas crenças. Ela não se curva diante de boas intenções. Ela é crua,
é matemática, é selvagem, e o monstro mental nasce exatamente quando essa verdade é aceita. Quando a pessoa percebe que não precisa mais fugir, que pode olhar diretamente para o abismo e sobreviver ao olhar de volta. Claridade brutal não é ceticismo, é lucidez. É olhar para o mundo e entender que as pessoas mentem, manipulam, traem, mas também amam, salvam e se sacrificam, tudo ao mesmo tempo. Somos belos e horríveis, sublimes e miseráveis, mas negar a parte escura é se tornar vítima dela. Maquiavel escreveu em O Príncipe. O homem que quer agir em todas as ocasiões como homem de bem está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Essa frase não é um convite à maldade, é um alerta contra o auto-engano, porque o mal mais sutil, o mais perigoso, é aquele que você pratica contra si mesmo toda vez que finge não ver, toda vez que fecha os olhos para não se decepcionar, toda vez que ignora sinais porque enfrentar a verdade seria insuportável. Mas suportar o insuportável é o único caminho real para o poder mental. Você precisa ter coragem de arrancar os filtros cor-de-rosa que colocaram em seus olhos, porque eles foram colocados ali intencionalmente, pela cultura, pela religião, pelos pais, pelo medo. Queriam que você acreditasse que o mundo era um lugar justo, previsível, recompensador. Mas o mundo não é justo. Ele é seletivo, não é previsível, ele é caótico. E não recompensa merecimento, recompensa movimentação estratégica. E isso é difícil de aceitar, porque dói saber que você pode ser bom e mesmo assim ser traído, que pode ser competente e mesmo assim ser demitido, que pode amar alguém e mesmo assim ser abandonado. Mas aqui está a chave. Saber disso não te enfraquece, te fortalece, porque quando você vê o mundo como ele realmente é, você para de negociar com ilusões e começa a jogar com as peças reais. Você não vai mais pedir que te valorizem. Vai se posicionar de forma que te valorizem por consequência. Você não vai mais se apegar a promessas, vai observar padrões, comportamentos, repetições. Você não vai mais acreditar em intenções, vai julgar ações, resultados, omissões. E isso muda tudo. É quando você deixa de ser personagem e se torna autor da sua própria narrativa. Imagine um general em campo de batalha. Ele pode desejar a paz, mas se não enxergar a emboscada, será morto. Você também está em guerra, emocional, social, existencial, e se não tiver clareza brutal, vai cair sorrindo. Por isso, o monstro mental se move em silêncio. Ele observa, ele analisa, ele lê nas entrelinhas, ouve o que não foi dito, enxerga o que está por trás do sorriso. Ele prefere a verdade desconfortável à mentira acolhedora, porque sabe que só a verdade salva. E é aqui que muita gente recua. Dizem, mas isso me faz ficar frio, distante, paranoico. Não, te faz atento. E a atenção nunca foi fraqueza. Foi sempre sinal de sobrevivência. Ser lúcido não é ser insensível, é ser inteiro. É saber que a vida é linda, mas não é gentil. É saber que os outros têm potencial, mas também têm agendas. É saber que confiar é necessário, mas só depois de observar, não antes. Você pode continuar oferecendo sua pureza, ou pode aprender a protegê-la. Pode seguir sorrindo para todos, ou pode começar a olhar nos olhos e reconhecer quem está sorrindo por interesse. Claridade brutal não é sobre perder a fé, é sobre construir uma fé que aguente o tranco, uma fé que não desmorona ao primeiro golpe da realidade, uma fé que se sustenta mesmo quando tudo parece ruir, porque é baseada no que é, e não no que deveria ser. Jung dizia que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Aceitar o mundo como ele é, transforma você em alguém impossível de manipular, porque ninguém mais poderá usar sua esperança contra você, sua carência contra você, sua inocência contra você. Você vê o jogo, vê as peças, vê os jogadores, e então decide. É nessa decisão que o monstro mental emerge, não como um ser cruel, mas como um ser desperto, alguém que não se ajoelha diante das máscaras sociais, alguém que pode amar profundamente, mas que nunca mais amará às cegas, alguém que pode ser leal, mas que nunca mais será escravo. E essa clareza não se perde mais, porque uma vez que você vê, não pode mais desver. E isso, essa consciência silenciosa, afiada, incômoda, se torna parte de você, não como peso, mas como armadura,
o mundo continua o mesmo, mas você, não. E talvez isso seja o suficiente para vencer batalhas que antes te destruíam sem esforço. Você já percebeu como sua mente pode ser uma prisão, construída com tijolos de emoção? O medo que te impede de dizer o que pensa, a culpa que te obriga a manter laços que já te esgotaram, a ansiedade que te transforma em refém do que ainda nem aconteceu, a raiva que explode e destrói tudo ao redor, e depois tudo dentro. É aqui que começamos a entender o que Maquiavel sabia, mas que poucos ousam encarar. A mente humana é frágil quando as emoções governam. E o monstro mental, ao contrário do que muitos pensam, não é aquele que não sente. É aquele que sente tudo, mas não se curva diante de nada. Existe uma linha tênue entre ser humano e ser dominado por sua própria humanidade, entre usar as emoções como bússola ou como algema. Maquiavel, ao escrever sobre o poder, entendia que o maior inimigo de um líder não era o exército rival, era seu próprio coração, sua impulsividade, sua incapacidade de manter o sangue frio quando tudo ao redor queimava. E isso vale para você, porque talvez você já tenha dito o que não devia, movido pela raiva. Talvez tenha ficado onde não era mais seu lugar, por medo. Talvez tenha perdoado demais, por culpa. Ou talvez tenha calado, amado, implorado, por carência. E tudo isso te feriu. Não porque você sentiu, mas porque você não soube o que fazer com o que sentia. O verdadeiro domínio começa dentro, na câmara escura da mente onde moram os impulsos, onde cada emoção é um animal e você decide se será o treinador ou a presa. O monstro mental não é frio, ele é estrategicamente quente. Ele conhece suas emoções como um alquimista conhece seus elementos. Sabe quando mostrar, quando ocultar, quando transformar. A raiva, por exemplo, pode ser um veneno ou uma faísca. Pode destruir sua reputação ou incendiar sua coragem. Depende do que você faz com ela. Você a solta como um cão descontrolado ou a amarra até o momento certo de atacar? Maquiavel escreveria: quem controla os outros pode ser poderoso, mas quem controla a si mesmo é invencível. E você só vai entender essa invencibilidade quando parar de ser refém do seu próprio coração. Sim, coração. Esse órgão exaltado por poetas e canções, mas que muitas vezes é só uma granada sem pino. Se você não souber segurá-lo, explode. E talvez você tenha aprendido a se envergonhar das suas emoções, a escondê-las, a fingir, ou o oposto. Talvez você tenha aprendido a despejá-las em todo mundo, sem filtro. Nos dois casos, você está sendo dominado. O monstro mental não reprime, mas também não se rende. Ele sente intensamente, mas canaliza. Usa a tristeza como lente para compreender sua alma, o medo como radar para detectar riscos invisíveis, a alegria como isca para encantar e distrair, a culpa como alerta para recalibrar seus valores, e não como âncora. Você percebe? Tudo pode ser uma arma, até a vulnerabilidade, se for usada com precisão. Imagine um confronto. Duas pessoas discutem. Uma grita, se descontrola, se expõe. A outra escuta em silêncio, observa, aguarda e responde com calma, com firmeza, com direção. Quem vence? A resposta parece óbvia, mas no calor da emoção, quase ninguém consegue fazer isso. O que o monstro mental entende e aplica é simples. Emoção não é verdade, é informação. E quem age com base em informação, vence. Mas isso exige treino, consciência, autoanálise, repetição. Você precisa conhecer suas sombras antes que alguém as descubra e as use contra você, porque é exatamente isso que o mundo faz. Te testa, te aperta, te provoca e observa como você reage. Se sua raiva é previsível, alguém a aciona para te desestabilizar. Se seu medo é visível, alguém o usa para te controlar. Se sua carência é explícita, alguém te oferece migalhas e você agradece. Não se trata de esconder quem você é, mas de decidir quando e para quem revelar. Em uma sociedade onde todos se desnudam emocionalmente, como se isso fosse autenticidade, ser seletivo se torna revolucionário. Autenticidade não é mostrar tudo, é mostrar o essencial com intenção, é se revelar para quem merece e manter o mistério para quem não conquistou esse direito. Lembre-se, quem se entrega completamente a todos se esvazia.
Quem se protege de tudo se endurece. Mas quem escolhe, quem decide, quem comanda esse fluxo interno, esse domina. Freud escreveu: ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Mas não é o bastante. Você precisa ser honesto e estratégico, senão a honestidade vira exposição, e a exposição vira fraqueza. O monstro mental sabe que há um teatro constante acontecendo, em casa, no trabalho, na política, nas redes sociais. E ele não participa como figurante, ele assiste, ele escreve o roteiro, ele decide quando chorar, quando rir, quando calar, porque sente, mas não se desmancha, porque é humano, mas não é ingênuo. Você quer saber se está no controle das suas emoções? Veja sua vida. Se as decisões que você toma são aquelas que você se orgulha depois, ou se são aquelas que você precisa consertar depois. Se você constantemente se desculpa pelo que sentiu, ou se aprende a prever seus próprios gatilhos e redesenha sua resposta, você nunca vai parar de sentir, mas pode sim começar a comandar, e isso é o que diferencia o vulnerável do invulnerável. No campo de batalha mental, os fracos explodem, os tolos se afogam, os monstros dançam com seus próprios demônios e os transformam em aliados. E essa dança, meu amigo, é silenciosa, é refinada, é íntima. Acontece nos momentos em que você quase desaba e escolhe respirar, nos instantes em que tudo dentro grita, mas você responde com presença, nas vezes em que a emoção te chama para a guerra e você escolhe estratégia. Esse é o domínio interno, o verdadeiro poder, a muralha que ninguém vê, mas que protege tudo que importa. Quando você chega nesse ponto, algo muda. Você começa a enxergar os outros também. A ver a criança assustada por trás do agressivo, a dor mal resolvida por trás do manipulador, a insegurança camuflada por trás do narcisista. E aí, você para de ser vítima. Você não reage. Você escolhe. E cada escolha sua se torna um passo no caminho do monstro. Não porque você é cruel, mas porque ninguém mais vai controlar você. Olhe ao seu redor. As pessoas que você conhece não são o que parecem ser, nem você é. Essa não é uma acusação, é uma constatação inevitável. Vivemos em um teatro, mas, ao contrário do que dizem os poetas, não é um palco de autenticidade, é um campo de guerra de percepções. Maquiavel sabia disso, e foi por isso que escreveu com uma frieza que até hoje incomoda. Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Você pode odiar essa frase, pode resistir a ela com todas as suas forças, mas tente lembrar, quantas vezes você foi julgado, rejeitado ou exaltado, não pelo que você era, mas pelo que os outros achavam que você era. Pois é, a aparência molda o destino, e o monstro mental, longe de se rebelar contra essa realidade, decide dominá-la. Ele entende que ser não é suficiente, é preciso parecer, não por hipocrisia, mas por sobrevivência. A maioria das pessoas vive no automático, julgando pela superfície, reagindo à casca. A profundidade é uma raridade, e o mundo se move por estímulos rápidos, símbolos visuais, palavras-chave. Se você não aprende a moldar o que transmite, será eternamente interpretado de forma errada e punido por isso. E aqui está o ponto mais cruel. Ser você mesmo não te garante liberdade. Ser você mesmo sem estratégia pode ser sua ruína. Quantas vezes você revelou sua dor e ela foi usada contra você? Quantas vezes confiou demais e foi traído? Quantas vezes foi sincero e foi ridicularizado? Não é sua essência que define o mundo, é a imagem que o mundo tem de você. E isso pode parecer injusto, mas também pode ser sua maior arma. O monstro mental constrói sua máscara não para enganar, mas para proteger. Não para manipular, mas para conduzir. Ele compreende que há camadas em si mesmo e que não é todo mundo que merece acesso a todas elas. Cada ambiente exige uma versão diferente. Cada relação requer um tom. Cada situação pede uma postura. Você não é falso por adaptar-se. É sábio. É o ingênuo que acredita que precisa se expor para ser aceito. É o desesperado que se despe emocionalmente diante de qualquer olhar gentil. E é o fraco que se orgulha da própria transparência.
enquanto sangra em praça pública. Maquiavel dizia ao príncipe: é necessário parecer virtuoso mesmo quando não se é. Mas o monstro mental atualiza isso. Ele sabe que é possível ser virtuoso, mas ainda assim escolher quando parecer. Porque às vezes mostrar a sua bondade é perigoso, às vezes mostrar sua fragilidade atrai abutres. Às vezes o silêncio comunica mais do que qualquer discurso. A arte da máscara é a arte da estratégia emocional. Você pode até ser água, mas às vezes precisa se comportar como aço. Pode ser luz, mas há lugares onde brilhar só atrai predadores. Pode ser amor, mas há corações que não sabem receber, só explorar. E então você percebe: mostrar tudo é se anular. Revelar tudo é se entregar. Ser 100% acessível é ser 100% vulnerável. O monstro mental não vive com medo, mas vive com consciência. Ele entra num ambiente e lê o campo como um jogador experiente. Sabe quando calar, sabe quando impressionar, sabe quando sumir. E o mais importante, sabe que a aparência que escolhe projetar define como será tratado. Quer um exemplo? Pessoas que andam com a postura curvada, voz hesitante e olhar perdido, despertam compaixão em alguns, mas desrespeito na maioria. Já aquele que entra com firmeza, olha nos olhos, fala com clareza, nem precisa justificar quem é. O mundo sente quem sabe se posicionar. Isso vale nas relações afetivas, nos negócios, na política, na vida. Quem domina a aparência, domina o jogo. E não se trata de criar uma farsa, mas de escolher com inteligência o que mostrar e o que guardar. Porque você não deve ser um livro aberto, deve ser um livro raro, daqueles que poucos têm acesso, e que, mesmo quando acessado, ainda guarda segredos entre linhas. Você pode sorrir, mesmo em dias de guerra. Pode parecer frágil, só para que subestimem sua força. Pode parecer distante, só para que valorizem sua presença. Pode parecer desinteressado, enquanto observa tudo em silêncio. Essa é a dança da máscara. E nela, o monstro mental não perde a essência. Ele a protege, ele a esconde dos olhos famintos. Ele oferece ao mundo apenas o que é estratégico mostrar. Isso cansa? Sim. Exige presença, leitura social, discernimento. Mas o contrário, viver nu, desarmado, gritando ao mundo suas dores, isso não te torna autêntico, te torna um alvo. E quanto mais você se exibe, menos você vale. Porque o que é raro se mostra pouco, e o que se mostra demais perde o mistério. Nietzsche dizia: todo espírito profundo precisa de uma máscara. E Jung completaria: a persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. Entre essas duas ideias está a liberdade de escolher quem você será em cada cenário, não por covardia, mas por sabedoria. A arte da máscara não é traição à sua essência, é fidelidade à sua integridade, porque quando você revela tudo de si para todos, você se desintegra, perde contorno, se dissolve na expectativa alheia. Mas quando você escolhe, quando você diz: hoje serei gelo, amanhã calor, agora silêncio, depois fúria, você não está sendo falso, está sendo completo. O monstro mental compreende. A sua imagem é uma ferramenta, e se você não a molda, alguém moldará por você. E o pior destino é esse: ser mal interpretado por não ter aprendido a se apresentar, ser invisível por não ter sabido se mostrar, ser descartado por não ter criado valor com sua presença. No fim, a pergunta é simples e brutal. Você quer ser você mesmo ou ser tratado com respeito? Você quer ser genuíno ou ser eficaz? Você quer que te conheçam de verdade ou que nunca tenham o poder de te destruir? A resposta exige maturidade, exige desapego da carência de ser visto, aceito, amado por todos. O monstro mental não quer agradar, quer impactar, não quer ser decifrado, quer ser lembrado, e não quer ser transparente. Quer ser incompreensível o bastante para ser respeitado. E aí, quando você domina isso, quando você se move como quem sabe o que mostra, o que esconde e por quê, você não precisa mais justificar nada. O mundo reage ao que você projeta. E você passa a ser intocável. Você pode ter a mente mais brilhante,
Pode ver o mundo com uma clareza brutal, dominar suas emoções como um mestre zen, controlar a imagem como um estrategista antigo. Mas se não age, tudo isso vira poeira. A mente sem ação é só ilusão. A intenção sem movimento é só vaidade. O plano sem execução é só medo disfarçado de perfeccionismo. Maquiavel entendia isso como uma lei. Não há poder sem ação, não há transformação sem movimento, não há conquista sem ousadia. E a verdade é simples, mesmo que doa, você tem tudo o que precisa, menos coragem de usar, porque você já sabe o que fazer, mas hesita, adia, questiona, cava novas desculpas, espera o momento ideal, e enquanto você espera, o mundo segue. As oportunidades passam, as portas se fecham e os outros, menos preparados, menos inteligentes, menos sensíveis, avançam. Eles erram? Sim, mas erram em movimento, enquanto você acerta na teoria e afunda na estagnação. O monstro mental é forjado na hora da decisão, naquele segundo em que todos tremem e ele avança, naquele instante em que a dúvida engasga e ele executa. Ele entende que não há poder em apenas pensar. O poder está em materializar o pensamento, tirar do abstrato, tornar real, concreto, visível, inegável. Você pode estudar estratégias por anos, mas é no ato, na coragem de apertar o botão, de dizer o que precisa ser dito, de cortar o que precisa ser cortado, que sua alma se transforma. E sim, vai doer, porque agir significa assumir riscos. Significa se expor ao erro, à crítica, à perda. Significa se levantar do chão da teoria e colocar os pés no campo de batalha. E o campo de batalha não é gentil com os sonhadores paralisados. É ali que separam-se os que falam de coragem, dos que agem com coragem. É ali que a brutalidade da vida beija a boca da sua decisão. E ou você está firme, ou será engolido. Alejandro Magno não conquistou o mundo porque esperava o cenário perfeito. Ele atacava primeiro, arriscava, errava e aprendia rápido. Era melhor errar marchando do que apodrecer pensando. Essa filosofia é o coração da ação implacável. E veja, não é sobre impulsividade, é sobre não paralisar. O monstro mental pensa, mas não pensa para sempre. Ele calcula, mas não até perder o timing. Ele observa, mas também mergulha, porque sabe que a hesitação prolongada é a voz camuflada do medo. E o medo é a prisão mais decorada do mundo. Ela vem com justificativas elegantes. Não é o momento. Não tenho certeza ainda. Preciso estudar mais um pouco. Talvez depois das férias. Mas no fundo você sabe, está com medo de falhar, de parecer ridículo, de tentar e dar errado, e enquanto isso, sua vida está passando. Maquiavel não escreveu para os que buscam perfeição. Ele escreveu para os que buscam poder real. E o poder real exige movimento. Você quer respeito? Haja. Quer liberdade? Haja. Quer mudar sua vida? Pare de repetir discursos e mova-se. Não existe autoconhecimento verdadeiro sem ação, porque é só quando você age que descobre quem realmente é. Na prática, no calor, na fricção com o mundo. É só quando você se lança sem garantias que entende seus próprios limites e os ultrapassa. Quer saber o que diferencia o fraco do forte? O fraco planeja o golpe perfeito e nunca o dá. O forte bate com o que tem e melhora no caminho. Na ação existe aprendizado, na hesitação apenas consumo de ideias. E talvez ninguém te diga isso, mas eu vou. Você já está pronto o suficiente. Nunca estará 100%, mas já tem tudo o que precisa para dar o primeiro passo. Só falta dar. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que no momento em que você age, você cria realidade. Você tira a força das mãos da dúvida e a coloca nas suas. Você deixa de ser telespectador da própria vida e vira o roteirista, o diretor, o protagonista e o editor. E isso por si só já te diferencia de 99% das pessoas. A maioria ainda está esperando alguém aprovar, esperando a situação melhorar, esperando que algo mude lá fora. Mas o monstro mental sabe, nada muda lá fora se você não mudar aqui dentro, e depois lá fora também. Não há momento certo. O momento é agora, e agora já está acabando. Você tem sonhos? Projetos? Ideias? Relacionamentos que precisam ser encerrados?
Conversas que precisam ser iniciadas? Limites que precisam ser impostos? Faça. Simples assim. E brutal assim. A mão que executa não é a mais forte. É a mais determinada. É aquela que treme, mas ainda assim se move. É aquela que sangra, mas ainda assim constrói. E essa mão pode ser a sua. Mas para isso você precisa escolher. E parar de esperar que a motivação venha. Ela não virá. O que virá é o tempo. Passando, oportunidades, passando, a vida, passando. E a única coisa que vai ficar é a marca daquilo que você fez, ou daquilo que você adiou até desaparecer. O monstro mental não adia, ele age, mesmo com medo, mesmo sem apoio, mesmo com dúvidas. Porque ele sabe que o poder não está em ser perfeito, está em ser decisivo. E quando você decide com firmeza, o mundo recua. Porque o universo respeita quem se move, quem se levanta, quem executa. Você pode continuar apenas refletindo, ou pode finalmente encarnar a força que já existe dentro de você. E lembre-se, quem pensa demais paralisa, quem sente demais afoga, quem mostra demais sangra, mas quem age, mesmo sem certezas, vence. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito, porque esse vídeo não foi feito para ser confortável, foi feito para ser um espelho sem piedade. E quem suporta se olhar por tanto tempo, sem máscaras, sem desculpas, sem anestesia, já começou a mudar. Você sabe disso. Não é mais o mesmo de quando apertou o play. Há algo em você agora que antes era apenas uma semente e que neste exato momento está germinando em silêncio. Talvez um desconforto. Talvez uma coragem crua, talvez o início de uma fúria lúcida, ou só aquele sussurro mental que diz: chega, nunca mais eu vou me permitir ser o idiota da minha própria história. Essa é a verdadeira transformação, e não acontece de uma vez, ela não grita, não explode. Ela cresce devagar como uma rachadura no chão da velha personalidade, até que um dia você olha para si mesmo e não se reconhece mais, porque já não é aquele que se doava sem critério. Já não é o que chorava por atenção. Já não é o que esperava que a vida fosse justa. Você se tornou o que Maquiavel chamaria de alguém digno de governar a si mesmo. Não um tirano, mas um soberano do próprio interior. Agora você conhece os pilares, claridade brutal, ver o mundo como ele é, sem véus, sem auto-engano, sem histórias que te deixem dormir tranquilo, mas te mantenham fraco. Controle emocional estratégico, sentir tudo, mas agir com intenção. Transformar seus impulsos em ferramentas. Usar a raiva, o medo, a dor como armas, não como grilhões. Aparência como escudo e lâmina. Projetar a imagem certa. Não para ser aceito, mas para conduzir. Ser lobo entre lobos, invisível entre os predadores. Uma presença que não precisa gritar porque o silêncio dela já intimida. Ação implacável. Pensar, planejar e executar. Não amanhã. Não quando tudo estiver certo. Agora. Com sangue nos olhos e propósito nas mãos. Esses pilares não são dicas. Não são conselhos motivacionais. São verdades que, uma vez absorvidas, tornam-se impossíveis de esquecer. E se você as aplicar, de verdade, vai começar a perceber uma mudança na forma como o mundo responde a você. As pessoas vão te olhar diferente, algumas com respeito, outras com medo, algumas vão te amar mais, outras vão se afastar, mas acima de tudo, ninguém mais vai ousar te tratar como se você fosse frágil. E não porque você gritou, mas porque sua presença, sua postura, seu silêncio já carregam uma nova vibração, a vibração de quem acordou. O monstro mental, afinal, não é um vilão, é aquele que teve coragem de parar de fingir, de parar de se curvar, de parar de ser bom no sentido domesticado da palavra, e começou a ser inteiro, na luz e na sombra, na razão e no instinto, na doçura e na precisão cirúrgica, na alma e na faca escondida na manga. Essa é a nova era, a era dos que não se dobram, dos que não precisam provar nada, dos que caminham firmes, mesmo feridos. E você pode ser um deles. Ou pode continuar repetindo o mesmo roteiro frágil que te ensinaram. Mas me diga uma coisa, depois de tudo que ouviu aqui, você realmente consegue voltar a ser o mesmo?
Eu me lembro do dia em que engoli o orgulho e percebi que minha bondade estava me matando devagar. Foi numa manhã silenciosa, um café esfriando sobre a mesa, notificações piscando no celular e aquele vazio que não tem nome, só um peso no peito que diz: você está sendo devorado e ninguém vai te salvar. Eu tinha feito tudo certo. Fui justo, fui leal, fui disponível. Esperei reconhecimento, esperei respeito, esperei que o mundo entendesse. Mas o mundo não entende. Ele reage, ele mastiga, ele cospe. E foi nesse dia, sem plateia, sem aplausos, que uma nova parte de mim nasceu. Não uma parte cruel, mas uma parte inaceitável para os fracos. A partir dali, comecei a cortar o que doía, a calar onde eu gritava, a observar onde eu implorava e a agir, não para ser amado, mas para ser livre. Esse canal, esses roteiros, esse vídeo não nasceram da teoria, nasceram de um processo lento e doloroso de reconstrução. As cicatrizes, de quedas, de silêncios longos, olhando para o teto às 3 da manhã. Então, se esse vídeo te tocou, se em algum momento você sentiu o peito arder, como se algo estivesse se quebrando por dentro, eu só tenho uma coisa a dizer: obrigado por existir, de verdade. Obrigado por ouvir até aqui, por não fugir da verdade, por permitir que minha voz ecoasse dentro do seu labirinto mental, nem que fosse por alguns minutos. Porque se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. E acredite, essa é a parte mais difícil. A partir daqui é guerra, mas agora você está armado. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. Agora, claro, você pode sair daqui e continuar fingindo que isso foi só mais um vídeo. Pode voltar para sua rotina e fingir que nada mexeu com você. Pode ir dormir em paz com suas desculpas, ou pode perder o sono com esse incômodo novo que nasceu aí dentro. Mas antes de sair, faça algo útil. Deixa o like. Ou não. O algoritmo vai te engolir de qualquer jeito, mas pelo menos me ajuda a incomodar mais gente. Comenta aqui embaixo o que você não teve coragem de dizer em voz alta nos últimos meses. Sem filtro, sem maquiagem. A caixa de comentários é o novo confessionário dos que estão cansados de fingir sanidade. E se você ainda não se inscreveu no canal,